Muito boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe o seu restante de dia, a sua noite, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luiz, esta é a oração da noite desta quarta-feira abençoada que o Senhor nos deu para viver. E hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração, pois eu creio que Deus tem me usado para ser um instrumento de bênção na vida de tantas pessoas aqui no canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma questão muito importante, sobre a dúvida. Dúvida versus fé. Qual vai prevalecer, né? Qual vai prevalecer? Mas antes disso, eu quero convidar você que está aqui conosco pela primeira vez, ou se você ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever aqui embaixo, passar a fazer parte desta família que cresce a cada dia. Temos formado uma comunidade muito grande, todos os dias temos orado, milhares de pessoas temos orado tanto pela manhã como à noite. Eu posto bem cedo uma oração da manhã e eu posto também à noite, às 20 horas, como nessa oportunidade, uma oração. E nós queremos convidar você a vir viver uma vida abundante que Jesus conquistou para nós. Então seja muito bem-vindo, não se esqueça de inscrever, você é bem-vindo no nosso canal. E também pedir a todos que deixem o seu like, o seu joinha e o comentário de vocês, o pedido de oração, pode ser colocado aí nos comentários do vídeo. Eu quero ler um texto hoje, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador ou que recompensa aquele que o busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa questão da fé é algo assim, é uma coluna central da fé cristã, porque nós somos o povo da fé. A Bíblia diz que aquele que perseverar, que tiver fé até o fim, será salvo. Jesus Cristo também disse: quando voltar o Filho do Homem, por acaso ele encontrará fé na terra? Muitas vezes Jesus trabalhou com seus discípulos a falta de fé. E nós vemos que o relacionamento nosso com Deus, ele é sobrenatural. Ele não é natural, assim como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com o nosso vizinho, com os nossos amigos, com a nossa vizinhança, que a gente não precisa de fé para nos relacionarmos com Ele. Com Deus é diferente, nós precisamos da fé. Mas muitas vezes o que acontece é que na nossa ingenuidade, a gente olha para aquilo que a gente pediu ao Senhor, a gente orou, a gente buscou, a gente tem estado na presença de Deus e às vezes não acontece do jeito que a gente imaginava que fosse acontecer. E aí o que acontece? Nós imaginamos assim: Deus se esqueceu de mim, as coisas não estão dando certo. E às vezes aí entra a dúvida no nosso coração, uma dúvida terrível que muitas vezes faz você voltar em decisões, faz você retroceder na sua vida, porque ela te leva a um estágio anterior e ela pode te machucar. Quando isso acontece, geralmente nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os nossos olhos nas circunstâncias. Isso é muito comum quando você tem um problema, quando você tem algo para resolver e não acontece na hora que você quer, do jeito que você imagina que ia acontecer. Mas não quer dizer que Deus não respondeu. E aí quando não acontece, a dúvida, né? Ela traz o medo. O medo nos paralisa e nos prejudica. E o diabo trabalha na dúvida. Quando ele encontra a dúvida, ele vê um terreno fértil para ele pintar e bordar, né? Como se diz, na vida das pessoas. Tirar, né, o plano de Deus do nosso coração, desviar o foco nosso de Deus e colocar o nosso foco em outras situações. E eu estou aqui nesta noite para te chamar a atenção nesse sentido,
Pode ser que você esteja deixando de acreditar em algo que Deus lhe falou. Pode ser que você esteja deixando de acreditar numa promessa de Deus para a sua vida, numa cura, na realização de um sonho, no seu emprego, na conversão do seu esposo, na solução de um problema financeiro. Você já deixou de acreditar. Mas olha só o que está escrito em Mateus capítulo 17, versículo 20. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tiveres fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com jejum e oração, é a sequência aqui do versículo. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Ele é minúsculo, ele é muito pequenininho. E diz a palavra de Deus, se tivéssemos uma fé como de um grão de mostarda, seríamos poderosos nas ações que poderíamos fazer em Deus. Agora eu quero tratar com você uma questão muito importante. Nós somos chamados para viver pela fé. Agora, a fé no poder de Deus ou no caráter de Deus? Há uma diferença. Quando nós colocamos a fé no poder de Deus, e Deus é todo-poderoso, quando Deus não responde na hora, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes ao longo da minha trajetória cristã. Às vezes eu chego para orar por uma pessoa que está enferma, e eu chego com fé, e eu chego todo cheio de fé, acreditando que Deus vai agir, acreditando que Deus vai responder naquela hora. E nada acontece, nada acontece. Se eu fosse novo na fé, eu poderia me frustrar. Mas eu já vivi o suficiente para entender que Deus tem um caráter e que Deus não falha, que Ele nos ama, que Ele é fiel e que Ele responde na hora certa. E às vezes a hora certa não é aquela hora, ou às vezes Ele responde de um jeito que eu não consigo enxergar. Então, quando você pedir algo a Deus e você for na fé, no poder de Deus, e aquilo não acontecer na hora que você imaginou que fosse acontecer, e isso é mais comum do que vocês possam imaginar dentro do nosso meio evangélico, você deve se lembrar que a sua fé deve estar também no caráter de Deus, porque Deus é amoroso. Ele ouviu a sua fé, Ele ouviu a sua oração desde o primeiro dia, como no caso de Daniel. Mas a resposta chegou só no 21º dia, porque tinha ali problemas espirituais, um embate espiritual, uma batalha espiritual estava envolvida e Deus estava trabalhando a fé de Daniel. Então não sei o que você está esperando no Senhor, mas continue acreditando, continue tendo fé, continue vendo o sobrenatural. Não duvide mais, confie no caráter de Deus. Pois na hora certa, a gente usa a expressão no kairós de Deus, ou seja, no tempo de Deus, tudo vai acontecer. E esse tempo pode ser agora, pode ser já. Pois eu também já orei por pessoas que estavam desenganadas por médico, que a pessoa foi curada e voltou para casa. Então o que eu faço sempre? Eu oro com fé, eu oro acreditando. E eu fico de olho, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, Deus vai responder, porque o seu caráter, o caráter de Deus, não deixa Ele mentir. Ele é fiel sempre. Pode acreditar, Deus é fiel. Por isso, não fique na dúvida. Não. Venha para o mundo da fé e construa uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu quero orar por esta pessoa, por este amigo, por essa amiga neste momento. Senhor, ela está enfrentando barreiras na fé, barreiras na sua vida. E eu te peço, Senhor, alimenta a fé dessa pessoa, não permita que a dúvida ronde e tome conta do coração dela, mas que a fé, Senhor, dela seja aquecida na tua presença. Que de fato, meu Deus, ela se aproxime de ti neste momento pela fé. E que essa fé, meu Senhor, seja do tamanho de um grão de mostarda, para que um grande milagre aconteça na vida dessa pessoa. Eu a abençoo em nome de Jesus. E Pai, eu convido essa pessoa agora para, pela fé, entregar em Tuas mãos nesta noite
todas as suas preocupações, todas as suas necessidades, todos os seus anseios, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que agora está na cabeça dela como se for um turbilhão, que ela agora entregue tudo isso em tuas mãos pela fé. E aí fique, pois o Senhor já está enviando a resposta e a resposta será uma grande bênção. Em nome de Jesus, eu creio. Amém, amém e amém. Aleluia! Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Uma ótima noite. Mais uma vez, eu quero profetizar sobre você, que você durma o sono do justo, aquele sono abençoado, como se fosse um bebezinho, e você descanse o seu corpo, descanse a sua mente e aproveite o seu final de semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.